Uma saudação ao reverendo Enoque Carlon Infante, na igreja lá que pastoreia Jesus Cristo a Boa Oliveira, em Icatepec, México, e também ao reverendo Pedro Salazar, na congregação A Voz do Anjo, lá em Oaxaca, México. É para mim um privilégio poder enviar essa saudação por meio do nosso irmão Carlon e pedir ao Senhor suas bênçãos sobre todos e cada um de vocês e vossas congregações e desejar que em breve obtenham essa fé de rapto, a qual obteve Enoque, e ele caminhou com Deus e foi raptado, ou seja, ele obteve o conhecimento da fé de rapto. Como ele nos escreveu em um dos escritos, que Enoque tinha a fé de rapto, ou seja, obteve essa fé de translação, a qual representa todos os escolhidos de Deus deste tempo final, que obteremos essa fé de rapto e, neste caminhar rumo à Terra Prometida, vamos obter e seremos arrebatados à sétima dimensão, onde está preparada a ceia das bodas do Cordeiro. Agora, estamos vivendo neste período de tempo de estar diante do Jordão, como esteve Josué ali se preparando para cruzá-lo. Sempre que se está em um momento onde vai transcender essa passagem que Deus dará por meio do instrumento que Deus está usando nesse tempo, e o povo sempre que vai dar um passo assim, há uma etapa de preparação. Ou seja, a passagem do Jordão lá era para entrar à terra prometida que Deus prometeu a Abraão, que sua descendência herdaria uma terra que fluiria leite e mel. E vocês sabem toda essa história dessa trajetória do povo primogênito de Deus, que é o povo hebreu, e tudo o que passaram para que chegasse o momento onde estavam entre essa decisão de entrar à terra prometida. Mas não iam entrar sem antes estarem preparados. Ou seja, que havia um tempo de prova, um tempo de preparação, um tempo de separação, e todas essas coisas que envolvem uma decisão tão importante, a qual era cruzar o Jordão. Dependia esse tempo, esse período de tempo ali, de Deus por meio do seu instrumento Josué e o povo. Esse tempo dependia quem passaria o Jordão em seco e quem não. E este tempo é um tempo paralelo, onde o Jordão, que é a morte, que é a grande tribulação, está diante de nós. E vemos como está o mundo e como está toda a natureza, os seres humanos e tudo. É a situação onde já chegou ao seu ápice essa maldade do amorreu, porque o reino dos gentios, já o que resta é este pouquinho tempo que estamos agora vivendo, onde os escolhidos de Deus estão ainda neste planeta Terra, e 3 anos e meio de grande tribulação. Ou seja, que o reino dos gentios não resta nada. Já a maldade do amorreu chegou ao seu ápice. E Deus já, como não está olhando através
do trono de misericórdia e vê a terra através do sacrifício desse propiciatório, o qual foi efetuado na cruz do Calvário com sua primeira vinda e foi colocado esse sangue no lugar santíssimo do templo espiritual. E Deus por 2000 anos esteve olhando a terra por meio do sangue do seu Filho Jesus. Ao ele sair já desse trono de intercessão e ter tomado o livro, esse trono se converteu em um trono de juízo. Consequentemente, a humanidade já está pronta, sentenciada ao juízo divino. Mas porquanto os escolhidos de Deus estão na etapa de preparação, na qual estão obtendo a fé de rapto, Deus então segura, detém sua ira e nos vê através desse novo propiciatório e vê ali que para os escolhidos de Deus há misericórdia e por causa e por amor dos escolhidos, ele atrasa a ira e a segura, detém, como diz ali em Apocalipse que esse anjo disse aos anjos que segurem, detenham, que não sofre vento algum, porque além dos escolhidos de Deus, que estão sendo preparados para obter a fé de rapto, também há escolhidos hebreus, há 144 mil hebreus que têm que ser selados em suas testas antes de começar a grande tribulação. E Deus, por amor aos seus escolhidos, tanto dos gentios como do povo hebreu, ele segurou, deteve a ira, porque esse tempo, desde que ele saiu do trono de intercessão até este momento, ele já está pronto para derramar os juízos divinos sobre este planeta Terra e sobre todo ser humano que causou dano ao planeta Terra e também causou dano aos escolhidos de Deus. O povo hebreu, em breve, abrirá os olhos e identificará a manifestação de Deus no meio da sua igreja, quando já estiver na etapa final de que os escolhidos tenham completamente a fé de rapto em suas vidas, porque aí é onde Deus vai manifestar o poder em toda a sua plenitude, e aí é onde o povo hebreu o verá. Ver esses ministérios no meio da sua igreja, operando, e o que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta. Moisés e Elias, as duas oliveiras, para Israel. E os escolhidos que subiram à era da pedra angular e dispensação do reino, os quais estiveram compreendendo e entendendo e recebendo o sétimo selo em sua segunda vinda, eles estarão vendo essa manifestação por meio da palavra revelada que foi dada a eles, àqueles que têm a percepção profética para poder discernir o pensamento de Deus no meio da sua igreja neste tempo final. E ao discernir o pensamento de Deus, pode assim compreender Deus atuando no meio da sua igreja em simplicidade e como o cumprimento da vinda do Senhor como ladrão à noite. E o povo hebreu também estará vendo e estará recebendo e compreendendo essa visita divina,
a qual eles estiveram esperando. Para eles é a primeira vinda, mas é a segunda vinda do Senhor. E ao recebê-la, eles entenderão o que foi a primeira vinda. Para os judeus, eles necessitam ver sinais para crer. Mas para os gentios, para os escolhidos da era da pedra angular, somente eles necessitam ver a palavra sendo vivificada, sendo materializada no meio deles. E aí podem identificar pelo ensinamento que é o cumprimento da vinda do Senhor. Ou seja, a grande trombeta soando, trazendo a fé de rapto que está nos trovões. Há aqueles representados nos tomés que necessitam ver para então dizer, sim, verdadeiramente, esse é Deus atuando no meio da sua igreja, trazendo o que ele já tinha prometido. Mas, já para esse tempo que eles virem que realmente era Deus atuando no meio deles, já para eles vai ser tarde receber a fé de rapto, porque já foi trazida para esse tempo e os que vão ser raptados já têm. Ou seja, obtendo o título de propriedade. E qualquer pessoa poderá dizer, mas me deixe ver. Me deixe ver o sinal. Ou falando com mais clareza, pode dizer, mas que diga já de uma vez tudo o que sabe, ou que nos diga de uma vez tudo o que aconteceu nesses últimos dias, dessa visita que teve nos diferentes momentos onde falou com o mensageiro. Que nos diga tudo isso. Vejam, estão se colocando na posição daqueles fariseus e saduceus que diziam, se és o Cristo, diga-nos já, e não nos turbe nossa alma. Vejam, mas eles não queriam escutar essas palavras de Jesus para eles então crerem. O melhor era para condenar, porque então, quando disse, se já o disse e não credes, e então, em seguida dizem, blasfemou. Vem? Sempre o incrédulo, não importa quantos sinais e quantas maravilhas Deus fizer, continuará sendo incrédulo sempre. E o melhor, querem saber e querem conhecer, para então ter mais base para atacar, para criticar. Mas o escolhido de Deus não necessita disso, porque eles somente estão olhando Deus atuar por meio da sua palavra. Eles identificam o Criador dos céus e da terra pela palavra. Vejam, se Judas tivesse visto seu nome escrito nessa sessão do livro da vida e não no livro da vida do Cordeiro, essa outra sessão, ele seguramente iria se cuidar para não fazer algo que fosse ser o seu nome apagado. Mas então as Escrituras não iriam se cumprir. Uma escritura em Salmo que fala disso, quem meteu sua mão, algo assim diz, se podem conseguir, podem conseguir. Onde fala essa escritura, vejam, em diferentes escrituras, que então não teria cumprimento. E assim é com todo ser humano que não se viu no livro que pertence a essa seção do livro da vida, o qual pode ser apagado o seu nome.
Porque se chega a ver, pois então tenta se comportar quanto à obra de Deus que ele está fazendo, que Deus está fazendo no tempo em que ele está vivendo. Tenta então de ser mais cuidadoso, porque sabe que pode correr o risco de que seu nome seja apagado. Mas porquanto os únicos que podem ver ali, como viu João, que João viu João, vem? João viu seu nome escrito ali. E os escolhidos de Deus podem se identificar como os escolhidos deste tempo, porque eles se viram no livro. E como? Podem se ver no livro agora e antes? Podemos dizer que não? Porque o livro está no meio deles. E ao estar no meio deles, recordem que o livro foi aberto. E ao estar no meio deles, os escolhidos, ao estarem comendo desse livro, podem se ver ali na palavra, porque são parte do livro. E a palavra está se tornando palavra, palavra com palavra. E aí é que obtém o conhecimento de que seu nome está escrito ali no livro da vida do Cordeiro e se identificam com a obra de Deus, com a manifestação de Deus na terceira etapa. Se identificam com os escolhidos que estão recebendo essa fé de rapto. Por isso é que alguns não podem entender, não podem receber, não podem ter parte com este alimento deste maná escondido e não podem digerir. Para uns é doce em sua boca e digerem, para outros é amargo e colocam de lado. Porque, como não são dessa seção do livro da vida do Cordeiro, pois automaticamente não recebem esse alimento. E porquanto não conhecem esse mistério completamente do que é estar escrito na seção que podem ser apagados, muitos deles pensam que estão escritos no livro da vida do Cordeiro e voltam, se colocam para trás, voltam pensando que estão aí, quando realmente uma das evidências de que não tem o Espírito Santo em sua vida atuando, ajudando para compreender o mistério da segunda vinda do Senhor, porquanto não tem, isso é uma das evidências, porque não receberam o cumprimento da palavra para a hora. Ou seja, não receberam a revelação do que Deus está fazendo no tempo que eles estão vivendo. E o escolhido, a Virgem prudente, mesmo que talvez não compreenda algumas coisas, mas sim crê de todo o coração, é como quando uma criança não sabe o que está comendo e o pai diz: come, vai te fazer bem. Mas eu não sei o que é isso. Não compreendo isso, mas sai bom, fica bom, come que vai te fazer bem. E come. Vejam, depois compreende que foram vitaminas que recebeu, mesmo talvez não compreendendo a forma que esteve feita essa comida, ou essa vitamina, dos compostos que estava feito. Não compreendia talvez como era que isso iria alimentar e iria ajudar o seu corpo para que estivesse mais saudável. Outro pode dar, toma, come. Mas não escuta em obediência as palavras do seu pai e coloca de lado. Não quero. Tem filhos assim que às vezes não gostam da comida, mesmo sendo comidas que são muito, mas muito saborosas, mesmo que outras sejam um pouquinho
que não sejam tão saborosas como outras, mas tem muitas vitaminas. E tem filhos que não gostam. Não, não quero. Mas come porque vai fazer bem para o teu corpo. Não, disso eu não quero. Vem. Já entra em desobediência. E assim é nas coisas espirituais. Nós estamos nos alimentando com este título de propriedade, que em nossa boca é doce, porque não há coisa mais doce do que o mel, mesmo que no ventre é amargo, por todas as provas, as lutas, as perseguições, que por comer esse título estão vindo e virão. Mais adiante, o escolhido come esse alimento, porque o Pai Celestial nos disse que devemos comer. Não é para ter na mão, nem ter por aí, mas que é, coma-o. E assim como João representou, o mensageiro final também representa a igreja do Senhor neste tempo final, onde nos é dito: come o título de propriedade, porque aí está o que você e eu necessitamos para obter a fé de rapto. E é o que esteve acontecendo neste período de tempo que estamos, onde é paralelo ao tempo de Josué e paralelo ao tempo de Jesus ali no Monte da Transfiguração, quando foi adotado. Ou seja, há diferentes ângulos e diferentes eventos que aconteceram na história da raça humana, onde Deus cumpriu muitos dos eventos em cada momento, onde ele estava ali refletindo, tipificando o que seria o final da obra de Deus neste planeta Terra, no meio da raça humana, nestes corpos terrenos. E depende de que ângulo a pessoa ver todos estes eventos, é o que a pessoa tem que estar vendo agora, também sendo cumprido, sendo materializado no meio do nosso meio. Recordem que tudo o que estamos vivendo agora é a história de tudo que seria depois o conhecimento do que a igreja da Era da Pedra Angular e Dispensação do Reino teve nestes dias finais e o começo desse glorioso reino milenial, o qual começou essa dispensação estando nós nestes corpos. É a única dispensação que se entrelaça com a dispensação da graça e também se entrelaça com o reino milenial. A dispensação da graça não pode ou não podia se entrelaçar com o milênio. É a dispensação da graça que começa a se cumprir no nosso meio, estando nesses corpos mortais, e depois, quando formos transformados e raptados, e a ceia das bodas do Cordeiro e o milênio, vejam, tudo isso corresponde à dispensação do reino. Grandes coisas estão ocorrendo no meio do povo de Deus, no meio da igreja que vai ser raptada. E todos os que estão ordenados por Deus para obter essa fé de rapto, nenhum deles ficará fora. Todos obterão essa fé de rapto, essa fé de translação. Portanto, irmãos e amigos, continuem agarrados sem desmaiar dessa etapa tão importante e tão gloriosa, e mesmo que você veja tão simples, e mesmo que você diga, é que não pode ser, você continue agarrado dessa palavra, desse ensinamento da terceira etapa, porque fora disso não vai poder obter a fé de rapto. Todos os escolhidos vão obter. E,
como disse, que seria a terceira etapa, pela palavra falada, assim é que estaria sendo cumprida. E a terceira etapa, não houve nada em que se basear, não houve nada que pudesse se dizer, isso vai ser assim, 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 mas que o anjo disse, não dirás isto, não dirás nada a ninguém. Ou seja, que qualquer pessoa que se levante a dizer que a terceira etapa não pode ser isso que está acontecendo, terá que depois prestar contas a Deus, porque da terceira etapa, como não foi dito nada, não dá direito a você de dizer que não é assim. O melhor, deve guardar silêncio, como guarda silêncio o céu atualmente, enquanto essa obra está se realizando. E ser reverente, e ter esse temor reverencial, diante do cumprimento do que foi prometido já por Deus, por meio do quarto Elias, o qual viu tudo o que estava ocorrendo ali e escutou também o que foi falado no quartinho de madeira, o qual ele disse que levaria ao túmulo. Ou seja, não vão esperar. Os tomezinhos não esperem a que diga para que então creiam. Continuarão sendo tomezinhos até o final. E já ao final, então será mostrado e eles verão. Eles vão compreender que sim, mas já será muito tarde para os tomezinhos. Agora a igreja, Deus está trabalhando com ela, com as virgens prudentes, as quais Deus já predestinou desde antes da fundação do mundo e Ele já deseja tirá-las aqui. Porque em breve se desatará todos esses juízos divinos, os quais não são para a igreja noiva, as virgens prudentes. Assim que, escolhido de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, é a vocês que Deus tem a prioridade para que recebam, que obtenham essa fé de rapto. Porque depois da terceira etapa é para as fatos e também para os perdidos, como testemunho de que já não tem oportunidade de ir para os 144 mil. Mas a prioridade da terceira etapa é pescar esses 153 peixes, ou seja, pescar peixes gordos, os peixes, os quais foram representados ali nessa pesca milagrosa que Jesus fez. E a esses peixes foi que o irmão Branham tirou o anzol. E tudo que Deus está cumprindo neste tempo é o cumprimento dessa pesca milagrosa, a qual está nos colocando na era da pedra angular e na dispensação do reino. Assim que, escolhido de Deus, eu lhes peço, eu peço a Deus que em breve todos obtenham essa fé de rapto, essa fé de translação, a qual está sendo dada pelo Espírito Santo no ensinamento sob carpa, neste tempo final, e peço a Deus que em breve todos obtenham e que assim estejam já nesse nível de adoção, que possam assim ter essa etapa tão gloriosa a favor da obra de Deus junto ao instrumento que Deus tem neste tempo final, para que assim, depois desses dias, que ocorrer a ressurreição, estar de 30 a 40 dias aqui e fazer essa obra que Deus já tem predestinada desde antes da fundação do mundo, que faremos nesses dias estreando o corpo novo e depois irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Meu desejo é que em breve Deus cumpra esse momento onde
vários vão começar a ter essa percepção completa de profeta à medida que já vá se aproximando esse momento da parte culminante da terceira etapa, porque Deus vai fazer certas coisas nas quais vão estar sendo de grande ajuda ministros e irmãos a favor da terceira etapa. E esperamos que muitos estejam nesse momento prontos, preparados, para que possam ter essa adoção em seus corpos, para que assim sejam de grande ajuda para a obra final de Deus neste planeta Terra, estando nestes corpos. Algo grande está por acontecer. E agora podemos dizer que falta pouquinho, porque se no tempo de São Paulo da primeira era, vejam, ainda faltava 2000 anos, vamos dizer, e ele ali falava como se fosse nesses dias. Também nas diferentes etapas e eras da igreja, cada um estava esperando que se cumprisse em sua era. E podemos dizer agora que estamos frente a frente, cara a cara, olhando as promessas, olhando a Deus no meio da sua igreja, atuando para cumprir isso que falaram nesses tempos passados deste tempo. Ou seja, nós somos os atores de tudo que eles falaram deste tempo. Assim que em frente, servindo ao Senhor, com temor e tremor e com segurança de que Deus está com o povo, de que Deus está conosco, de que Deus está nos preparando para cruzar o Jordão em seco. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Era uma saudaçãozinha para estes irmãos que me pediram, mas também essa saudação vai para todos os irmãos nos diferentes países e também, muito especialmente, ao missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos e continue passando hoje, uma quinta-feira, 23 de fevereiro deste ano 2023, cheio das bênçãos de Deus, e, ou seja, uma noite, e já amanhã e no domingo e sábado, o que for falado, que Deus nos permita ver mais claramente toda essa etapa tão gloriosa que Ele está realizando no meio da sua igreja. Que Deus os abençoe grandemente a todos e tenham todos muito boa noite. Deus os abençoe.